Bom, vamos lá, gente. Vou fazer a correção da nossa provinha, tá? Ok, vamos lá, gente. Uma das questões. Na Inglaterra, por volta de 1900, tá falando, e aí, atualmente, sabe-se que 3 partículas subatômicas são os constituintes dos átomos: prótons, nêutrons e elétrons. Dessa forma, o átomo constituído por 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons possui um número atômico e um número de massa sequencialmente igual a. Então, eu tenho que calcular número atômico e número de massa. Número atômico, lembra que é igual ao número de prótons. Então, se eu tenho 17 prótons, eu vou ficar ou com a letra A, ou com a letra C, ou com a letra D. E aí, número de massa. Massa são prótons mais nêutrons. Então, 17 mais 18, número igual a 35. Letrinha D, tá? Próxima. Eu tinha aqui uma representação de espécies químicas e seus respectivos átomos ou íons. Considerando que X possui um número atômico de 7 e Y um número atômico de 6, eu vou olhar todos que tiverem 7 prótons no núcleo são X. Então, nesse caso aqui, 7 prótons. Eu tenho que olhar para a quantidade de elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 prótons e 7 elétrons, eu tenho uma carga neutra. Então, eu só tenho o X. Então, o 1 iria aqui. O próximo, 6 prótons, ele é o Y. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho mais elétron do que próton, então tenho uma carga negativa. Y menos 1 aqui. Próximo, 7 prótons. Então, esse é o X. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Eu tenho mais próton do que elétron. Então, uma carga positiva, X+. Próximo, 6 prótons. Então, é o Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 prótons e 6 elétrons, sem carga nenhuma, Y. 7 prótons é o X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho mais elétrons do que prótons. Então, é o meu X menos. Qual é a minha sequência? Então, ó, eu vou ter a sequência correta aqui da letra C, que vai ser 5, 1, 4, 2 e 3, certo? Então, era só fazer a contagem de número de prótons e número de elétrons e comparar com os prótons, associando quem era o X, quem era o Y. Próximo, eu tenho aqui o íon magnésio, e eu tenho ele, então, com 2 cargas positivas. Quando é positivas, quer dizer que eu tenho mais próton do que elétron. E eu tinha um número atômico aqui de 12. 12 é o número de prótons. Então, se eu tenho 2 a mais, quer dizer que eu tenho só 10 elétrons. Eu vou fazer a distribuição. Se eu pegar aqui e contar, eu vou encontrar só um que tem 10 elétrons. Eu podia simplesmente contar e sabia que aqui eu tinha 6, 7, 8, 9, 10. Ou eu faço a distribuição eletrônica e vou encontrar do mesmo jeito, letra D, tá? Então, quando vocês encontrarem exercícios assim, vocês podem contar. Aí, você já encontra o número de elétrons. Caso você tenha 2 alternativas que tenha o mesmo número de elétrons, aí você tem que ver qual é a sequência, se está correta ou não. Mas muitas das vezes a gente consegue fazer isso só olhando, contando a quantidade de elétrons, tá? Diquinha. Próximo aqui, falando de fogos de artifício, e aí eu falo aqui sobre sais de cobre, que produzem uma cor verde azulada. Observem as representações dos elementos enxofre e cobre. Temos aqui, ó. Então, número de prótons, em cima, número de massa. A partir da análise dessas representações, assinale a alternativa que
apresenta, respectivamente, o número de massa do enxofre e o número de nêutrons do cobre. Então, o número de prótons, número de massa. Do enxofre é o 32. Então, eu fico com a letra A ou com a letra B. Aí, eu vou calcular o número de nêutrons. Como que eu faço isso? Eu vou pegar número nêutron. Número de massa é próton mais nêutron. Eu já tenho massa e tenho próton. Então, eu vou substituir aqui, fazer um menos o outro, vou encontrar número de nêutrons, que vai dar 35. Próxima questão. Eu tenho aqui o íon sulfeto, que é um enxofre com 2 elétrons a mais. Marque verdadeiro ou falso para isso. Então, esse íon, eu tenho aqui, ó, número atômico 16, que é igual ao número de prótons. E quando ele é neutro, seria o número de elétrons. Mas está mostrando para mim que eu tenho 2 elétrons a mais, por isso que fica negativo. Então, ele não tem 14 elétrons, ele tem 18 elétrons. Então, essa daqui é falsa. Aí a próxima, contém 16 nêutrons. Eu tenho que fazer número de massa é igual ao número de prótons mais nêutrons. Então, eu vou fazer a continha, eu vou encontrar 16. Verdadeiro. Apresenta uma massa atômica igual a 30. Não, a massa atômica é 32. Falso. Apresenta número atômico igual a 18. Não, 18 é o número de elétrons. O número atômico é 16. Então, é a letra A, tá? Falso, verdadeiro, falso, falso. Próximo. Eu tenho aqui falando do ouro, que é tão inerte, que pode ser encontrado na natureza na forma do metal. Nanã. E aí, a distribuição eletrônica em subníveis para o ouro é igual a... Mesma coisa, a gente sabe que o número atômico é 19, é 79, que é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, porque eu não tenho nada de carga positiva ou negativa, é um átomo neutro. Então, eu poderia simplesmente só contar, vocês vão encontrar só uma alternativa, que é a alternativa C, que tem os 79 elétrons, ou ainda vocês vão fazer a distribuição e a gente vai chegar nessa configuração aqui, tá? Nessa distribuição eletrônica. Então, a dica é, sempre conta, e aí, caso você encontre duas alternativas com o mesmo número de elétrons, você vai ver se a sequência está correta, tá? Próxima questão. O metal de transição ferro, que tem o número atômico 26, pode formar duas espécies catiônicas. Então, dois cátions, ferro 2+, e ferro 3+. Que seria, a gente vai aprender ainda a dar esses nomes, tá? Íon ferroso e íon férrico. Porque muda pela quantidade de elétrons que eu tenho perdido aí. Sempre que eu tenho carga positiva, porque eu perdi elétrons. Então, apresenta as configurações eletrônicas corretas para essas duas espécies químicas, qual item? Então, esse aqui, ó, 2+. 2+ quer dizer que eu perdi 2 elétrons. Então, se eu tinha 26 no átomo neutro, eu perdi, eu vou fazer a distribuição eletrônica de 24 elétrons. E do ferro 3+, eu vou fazer a distribuição eletrônica de 23 elétrons, tá? Lembrando de sempre tirar os elétrons da última camada, quando a gente tem que tirar. E aí, a gente vai encontrar a resposta correta, a letra C, tá bom? Então, aqui, ó, tenho a distribuição eletrônica do ferro neutro, sem carga nenhuma. Termina aqui, ó, 4s2, 3d6. Então, a minha última camada é o 4s2. Quando eu faço a distribuição eletrônica com 2 elétrons a menos, eu vou tirar a última camada. Então, eu vou parar em 3d6. Quando eu faço com 3 elétrons a menos, tiro a última camada e tiro um elétron do subnível mais externo, que é o D ainda. Então, vou ficar com 3d5, tá? Aí é só isso. Já tem a aulinha de vocês lá. Fiquem à vontade. Então, espero que vocês tenham compreendido. Como eu disse, a gente vai utilizar muita distribuição eletrônica ainda. Tá bom, gente? Até mais.